Paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua casa e com a sua família, assim como que comigo, com a minha casa e com a minha família também, pelo nome de Jesus. Amém? Aleluia. A palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. O vaso do oleiro. Palavra bem conhecida, né? Vamos orar? Então vamos, oremos. Vocês estão bem? Esqueci de perguntar. Eu sempre pergunto, vocês estão bem? Eu estou bem também, graças a Deus. Vamos orar? Agora vamos. Soberano Deus e Pai que está nos céus, graças te dou, Senhor, pelo teu poder, pelo teu privilégio de poder levar a tua santa e gloriosa palavra. Senhor, nós pedimos perdão primeiramente por nossos pecados, porque nós somos falhos e pecadores. Mas o Senhor é um Deus justo e fiel que habita nas alturas das alturas, Senhor, no santo dos santos. Eu creio em Ti, peço, ó Pai, que o Senhor me use como um vaso de barro, Senhor. Eu me coloco nas Tuas santas mãos como o Senhor sendo o oleiro verdadeiro, para que o Senhor possa falar da forma que o Senhor quiser. Pedimos que o Senhor aceite a nossa oração, humildemente, pelo nome de Jesus, e nos envie o Teu Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade no temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Jeremias, capítulo de número 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo o quê? Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Jeremias 18, 2. Então, veio uma palavra da parte de quem? Do Senhor, aquele que não é homem para mentir, e nem filho do homem. Se ele prometeu, ele vai cumprir, quando ele fala, ele faz. A palavra veio diretamente do Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que criou o homem à sua imagem e semelhança, o Senhor que todo poder e autoridade está contido nele. A palavra veio do Senhor a Jeremias. Então olha o peso de quem está falando. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo o que? Dispõe-te. Por quê? Porque para fazer a obra do Senhor é necessário disponibilidade, disposição para fazer as coisas de Deus. Lembra de Jonas? Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Lembra? O que Deus pediu para ele? Dispõe-te, vai até a grande cidade de Nínive. E aqui ele pediu o quê? Para Jeremias? Dispõe-te. Só que agora você vai fazer o quê? Né? Diferente de Jonas, que era para ir à grande cidade de Nínive, Jeremias era para fazer o quê? Desce à casa do oleiro. Tá, é para mim descer à casa do oleiro, e aí? E lá ouvirás as minhas palavras. Por quê? Porque tem coisa que se a gente não se disponibilizar a fazer, a gente não vai chegar em determinados lugares que Deus quer que a gente chegue. E tem coisa que a gente vai estar em determinado lugar, mas a gente só vai saber quando a gente chegar naquele lugar. Certo? Porque Deus falou assim, você dispõe-te, tá? Então eu estou disposto. Me disponibilizei, Jeremias. Desce à casa do oleiro, tá? E lá ouvirá as minhas palavras. Ah, tá. Então é para me disponibilizar e descer à casa do oleiro, E lá eu vou ouvir as tuas palavras, certo? Então tá bom. Jeremias pegou e fez o quê? Descia a casa do oleiro. Disposto ele já estava. Descia a casa do oleiro, verso 3. E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como é que era essa obra sobre as rodas? Era uma roda, isso aqui vai simbolizar mais ou menos. Aqui era uma roda que tinha embaixo, que ele movia com os pés. E aqui, uma outra roda que se movia em cima, onde o vaso era encaixado. Isso, e aqui aí ele movia embaixo com os pés, uma roda que girava de cima e ele ia modelando com as mãos, mexia com os pés para girar e modelava com as mãos em cima. Deu para entender? Era mais ou menos assim. Então, descia a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Então, Jeremias ele desceu à casa do oleiro. E quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele viu foi o oleiro trabalhando. Ele estava mexendo a roda com os pés e modelando o vaso com as mãos. Entrega a sua roda sobre as rodas. Verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Como? Segundo bem lhe pareceu.
Então tá. Quando ele chegou lá, o oleiro tava o quê? Trabalhando no quê? Num vaso. Tava. E o que aconteceu? Nesse trabalhando do vaso, que todo mundo que tá trabalhando tá sujeito a cometer falhas ou erros, né? Às vezes a própria estrutura do vaso não estava no acabamento perfeito. Mas o que acontece? O vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Você se estragou? Tá, mas você se estragou aonde? Você se estragou na mão do oleiro? Então você fica tranquilo. Porque se você tem se colocado na presença de Deus, se você tem se colocado nas mãos do oleiro, você pode ter certeza que o oleiro ele pode fazer de você um vaso novo. Um vaso novo para a honra e glória do Senhor. Entendeu? Olha aqui o verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Presta atenção. Primeiro o Senhor falou, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Lá ouvirá as minhas palavras. Ele desceu à casa do oleiro. Quando ele desceu à casa do oleiro, primeiro o que ele viu? Ele viu o oleiro fazendo barro. Só que o que acontece? O vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. E ele fez um outro vaso como bem lhe pareceu. Não é isso? Ele tornou a fazer dele um outro vaso como bem lhe pareceu. Do mesmo vaso. Né? O que significa isso aí? Significa que na mão do oleiro você não é descartável. Aleluia. Que na mão do oleiro você não é descartável. Na mão do oleiro você tem valor. Ainda que para muitos você possa não ter, na mão do oleiro você vai ter sempre valor. Você pode se quebrar quantas vezes for quebrado. Se você tiver na mão do oleiro, ele vai tornar a fazer um vaso novo de você como bem lhe parecer. Como bem lhe parecer. Aleluia. Só que ele falou, desce a casa do oleiro. Você dispõe e desce a casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. Mas quando ele chegou lá, ele não ouviu as palavras do Senhor de imediato. Não, tinha uma cena que ele contemplou quando ele chegou. Que era o quê? O oleiro, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, como bem lhe parecia. Então veio a minha palavra do Senhor. Você está vendo aí? Depois que ele se disponibilizou, depois que ele desceu à casa do oleiro, aconteceu tudo isso, depois que veio a palavra do Senhor novamente para ele, porque tem coisa que a gente só vai entender depois. Tem coisa que Deus vai te falar aqui antes, isso você só vai conseguir entender quando você estiver vivendo a situação lá na frente. Agora, se Deus falar dispõe, você não se disponibilizar, se Deus falar desce, você não descer, como é que você vai ouvir a palavra do Senhor novamente lá na frente? Você não vai. Então, se fosse para colocar um nome nessa mensagem, seria o poder da obediência. O poder da obediência. Porque através da obediência, olha só o que aconteceu. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, a palavra veio de quem? Do Senhor a Jeremias, dizendo o quê? Ó, dispõe, desce a casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. O que ele fez? Desci a casa do oleiro e eis que lá estava entregue a sua obra sob roda. Ele chegou e desceu. Certo? Desceu por quê? Porque tinha uma palavra destinada que se ele descesse a casa do oleiro, lá ele ouvia as palavras do Senhor. E chegou lá e se deparou com essa cena com o oleiro fazendo o vaso de barro na mão, só que o vaso veio a se quebrar. E o que aconteceu? O oleiro tornou a fazer dele um outro vaso como bem lhe parecia, porque nas mãos do oleiro nós não somos descartáveis. Nas mãos do oleiro sempre vai ter jeito de renovar um vaso quebrado. Você está entendendo? Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu, verso 6, fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Entendeu? Assim somos nós na mão do oleiro. Se você está na mão do oleiro, você não precisa se preocupar se você está com trincadinho, se você está com rachadinho, ou às vezes você pode estar todo quebrado. Você pode ter certeza que o oleiro, sendo um pai de amor, que é o nosso Deus, ele vai fazer um novo vaso de você como bem lhe parecer. Ele tem poder para fazer um novo vaso de você como bem lhe parecer. E ele diz assim, ó, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei,
também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Então nós somos vasos na mão do oleiro e nós não decidimos. O vaso ele não pode decidir nada, ele não pode falar pro oleiro, você não tá sabendo o que você tá fazendo não, isso não é assim que você tem que fazer não. O vaso ele tá ali quietinho, quietinho, entregue à vontade do oleiro. Não é assim que nós temos que estar todo dia entregue à vontade de Deus, né? A nossa vida não é mais, eis que não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o viver que antes eu vivia pela carne, hoje eu vivo pela fé, por amor daquele que deu a vida por amor de mim. Gálatas 2:20, Paulo falou isso, né? Eis que estou crucificado com Cristo, de forma que já não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Então, o vaso ele tá ali, ele tá entregue às mãos do oleiro. E o oleiro ele sabe como fazer o que bem lhe parecer ao vaso, formar um novo vaso na mão do oleiro. Da mesma forma também, se ele quiser quebrar o vaso para fazer dele um novo vaso, ele vai quebrar o vaso para fazer dele um novo vaso. Às vezes pode ser que aquilo ali vai quebrar, vai doer, vai machucar, vai ficar, mas quando for aperfeiçoado o novo vaso novamente, vai ser um vaso novo. Você entende que tudo na vida da gente é baseado em um tempo, em um propósito, em um processo que às vezes por mais que seja doloroso, às vezes por mais que seja estreito, às vezes por mais que seja difícil, você tem que entender que as mãos de Deus vai estar sobre você todos os dias. Não importa o processo, o que importa é as mãos de Deus trabalhando em seu favor e em meu favor a todo tempo. Porque se nós somos vasos na mão do oleiro, nós não vamos questionar como o oleiro vai fazer o vaso, se ele está rodando a roda rápido ou se ele está rodando devagar, se o vaso está ficando grande ou se o vaso está ficando pequeno. Ele sabe o tamanho exato do vaso. Por quê? Porque nós somos vasos na mão do oleiro, somos, mas a gente tem que entender que nós não somos vasos únicos no sentido de não é só a gente que o oleiro já fez, você entende? Todo ser vivente é um vaso na mão do oleiro, então o oleiro tem experiência no trabalho, o oleiro sabe aquilo que ele faz, eu e você nós não sabemos, mas Deus sabe o que faz, porque ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, então ele sabe de todas as coisas, e nós sendo vaso na mão do oleiro, nós faz o que? A gente se entrega à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, para que ele faça a obra dele na nossa vida, não importa se vai demorar, não importa se ele vai quebrar uma vez, se ele vai quebrar duas, se ele vai quebrar três, não importa se tá chovendo, não importa se tá sol, não importa a situação nem a circunstância, o que importa é que você tá na mão do oleiro. O que importa é que eu estou na mão do oleiro. E se nós estamos na mão do oleiro, querido, você pode ter a certeza que na hora, mais cedo ou mais tarde, o vaso vai ficar pronto para o uso do seu possuidor. Entende? Para o uso do seu possuidor, o vaso ele tem aquele período que ele está em construção, tem, mas quando ele ficar pronto, ele vai ser usado. Ele vai ser usado aonde Deus quiser que ele seja usado. E ele vai ser usado, vai colocar água dentro dele. Ele vai ser útil para alimentar com aquela água muitas e muitas famílias ou muitas e muitas pessoas. Mas antes desse processo de o vaso ser usado para uso do seu possuidor, no sentido de alimentar as pessoas ou as famílias, ele tem que passar pela mão do oleiro. Não tem como um vaso ser usado sem passar pela mão do oleiro. É necessário que o vaso passe primeiro pela mão do oleiro, para que ele seja construído, para que ele seja moldado, para que ele seja edificado da forma que agrada o Senhor para o uso do seu possuidor, porque Deus sabe a obra que ele tem com aquele vaso. Deus sabe se a água que vai vir naquele vaso vai ser quente ou se vai ser fria. Deus sabe, porque Deus não sabia da palavra. Ele falou, Jeremias, ó, desce lá a casa do oleiro. Por quê? Porque lá você vai ouvir minhas palavras. Então, ele falou para ele descer. Tá, ele já sabia qual eram as palavras, não, mas Deus já sabia qual eram as palavras que ele ia falar. Deus já não sabia que o oleiro ia estar trabalhando lá? Sabia, por isso que Deus mandou que ele descesse lá para ele contemplar a obra, para Deus dar a explicação para ele depois. Então, Deus sendo o oleiro, ele sabe do nosso ontem, do nosso hoje, do nosso amanhã. Ele sabe qual é a obra perfeita para a minha vida e para a sua vida, e ele vai moldar nós sendo vaso para que essa obra seja concretizada. E a gente não sabe se vai ser água fria, se vai ser água quente que vai estar no vaso. A gente não sabe. Então a gente confia no oleiro com que ele vai fazer o vaso de forma que vai ser perfeita para o uso. Então antes da gente alimentar, antes da gente ser usado por Deus, a gente tem que sentar, parar na mão do oleiro e falar, Senhor, faça de mim um vaso novo conforme o teu querer e a tua vontade. Essa é o teu querer e a tua vontade. E ainda que o oleiro esteja com um plano de fazer o quê? Acerca de uma nação, de arrancar, derribar ou destruir, o que acontece? Se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, toda ação tem uma reação. Se a gente se coloca na mão do oleiro, se a gente se coloca todos os dias na mão de Deus,
E se a gente se arrepender todos os dias do nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você tem cometido algum pecado contra o Senhor, se você tem andado em rebeldia diante de Deus, se eu ou você temos andado em rebeldia diante de Deus, hoje é o dia. Hoje é o dia da gente descer na casa do oleiro. Descer na casa do oleiro com o nosso vaso do jeito que ele tiver, sujo, às vezes quebrado, às vezes imperfeito, e pedir: Senhor, o Senhor é o oleiro da minha vida, faça de mim um novo vaso conforme te agrada. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, essa é a nossa vontade da parte do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos para que o Senhor faça de nós um vaso novo para a honra e glória do Senhor. E nós sabemos, ainda que um reino ele estiver andando em rebeldia diante do Senhor, e o Senhor tiver uma palavra para arrancar, derribar ou destruir, a gente pode ter total certeza que se essa nação se converter dessa maldade, o Senhor também vai se arrepender do mal que ele tentava fazer contra essa nação. Então, vamos orar para que a nossa oração seja ouvida por Deus e para que a gente se coloque nas mãos do oleiro. Pelo nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Soberano Deus e Pai que está nos céus, Pai de amor, Senhor, nós somos vasos de barro nas tuas santas mãos e nós nos colocamos hoje, Senhor, nas tuas mãos para que o Senhor faça de nós aquilo que te agrada. Nós pedimos perdão por nossos pecados, se outrora andamos em rebeldia diante do Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, e pedimos que o Senhor se arrependa de qualquer que seja o mal que estava ou a caminho para fazer com que a gente fosse derribado ou destruído. Nós entregamos como vaso nas tuas santas mãos, porque melhor, Senhor, é que o Senhor nos despedace. Mas nós temos a certeza que se nós formos despedaçados pelo Senhor, nós também seremos reconstruídos por Ti, porque o Senhor é um Pai de amor e o Senhor é um oleiro verdadeiro. Então, Pai, faça de nós a obra que o Senhor quiser. Nós nos colocamos diante das suas fortes mãos para que o Senhor nos molde, nos mude, nos purifique, nos limpe de todo o pecado, de toda sombra de imundícia mundana, para que nós possamos ser vasos próprios, idôneos para o uso do possuidor, que nós possamos ser vaso bom, Senhor, vaso de honra na Tua santa palavra, nas Tuas santas mãos, para que nós possamos edificar muitas e muitas pessoas e muitas famílias, para que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Vasos de barro, sim, vasos de barros, reconstruídos, reformulados, reformados, moldados e limpos, pelo nome e o sangue de Jesus Cristo da cruz do Calvário. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Pelo nome de Jesus, a paz do Senhor. Fica com Deus, Deus é contigo, com a sua família, assim como caminha. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Aleluia.